Olá, bom dia. Vamos a mais uma aula de Química, mês de junho, onde quem deu início à professora Carmina na aula passada, onde demos início ao capítulo 4, Transformações da Matéria. Então, a gente viu que transformações da matéria, a transformação da matéria, ela pode ocorrer de várias formas, tanto por liberação de calor, como formação de precipitado, que é um sólido, como também é o crescimento de um organismo, como, por exemplo, através da combustão, e tantos outros mais. Assim como também foi visto na aula passada, né, as leis de Lavoisier, da conservação das massas e a lei de Proust. Agora iremos dar continuação à lei de Dalton e à lei volumétrica de Gay-Lussac, assim como o conceito de molécula. Então, em relação ao modelo atômico de Dalton. Então, os postulados de Dalton, vamos lá dar uma conferida. O primeiro postulado de Dalton diz o quê? Que todas as substâncias elas são constituídas de minúsculas partículas denominadas de átomos. Os átomos, eles não podem ser criados nem destruídos. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Então, nesse caso, é o seguinte: todo átomo, todo elemento químico, na verdade, todo elemento químico, ele vai ter um átomo específico para ele. Eu não posso criar esse átomo. Esse átomo, ele não pode também ser destruído. Ele é indestrutível. Segundo Dalton, o átomo era indestrutível. Isso tudo segundo Dalton. Cada substância, ela é constituída de um único tipo de átomo. Então, a substância oxigênio, ela vai ter o seu átomo específico. O nitrogênio também vai ter o seu átomo específico. Então, por exemplo, se eu encontrasse na natureza um átomo de uma determinada cor e eu soubesse que aquela cor, aquele formato, aquela massa era caracterizado como um elemento do nitrogênio, pronto, todos os outros elementos também entrariam nesse mesmo patamar, do nitrogênio. Então, o formato, a cor, tudo identifica em relação a um elemento químico, segundo Dalton. No item 2, as substâncias simples ou elementos são formadas de átomos simples, que são isolados, ou átomos simples indivisíveis, que são indivisíveis. Então, essa era outra característica do postulado de Dalton, que os átomos, eles são indivisíveis. Além de eles serem indestrutíveis, eles são indivisíveis. Por isso que ele fez a semelhança com um modelo de bola de bilhar, que é como é retratado o nome dele, modelo bola de bilhar. Porque a bola de bilhar é o que? É uma esfera maciça, difícil de você quebrar, e aí ele fez essa relação. Então, segundo o modelo de Dalton, o átomo, ele é uma esfera maciça, ele é indivisível e ele é indestrutível. No tópico 3, tem as substâncias compostas são formadas de átomos compostos, capazes de se decomporem durante as reações químicas em átomos simples. Então, se eu tenho uma reação composta, como por exemplo a água é uma substância composta, formada por hidrogênio e por oxigênio. Eu poderia decompor a água e transformar ela em átomos simples. Por exemplo, decompondo a água ficaria 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, formaria 2 substâncias simples. 4. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos na forma, tamanho, massa e nas demais propriedades. Então, nesse caso, como eu mencionei anteriormente, se eu tenho uma forma de um átomo, por exemplo, do potássio. O potássio tem uma determinada forma, um determinado tamanho, uma determinada massa. O átomo do potássio, os átomos dele. Então, se eu encontrasse na natureza um átomo com a mesma forma, mesmo tamanho, mesma massa e demais propriedades, seja ela de eletronegatividade, raio atômico e outras mais, então eu identificaria que aquele átomo, ele se classificaria como um átomo de potássio, do elemento químico potássio. Então, os postulados de Dalton são esses. O átomo, ele é uma esfera maciça,
Ele é uma esfera indivisível, ele é uma esfera indestrutível e todos os átomos de um elemento químico são idênticos na forma, tamanho, massa e demais propriedades. O nome desse modelo? Modelo da bola de bilhar. Modelo de Dalton é o modelo da bola de bilhar. A seguir, a gente vai estudar as leis volumétricas de Gay-Lussac. Então, é a lei das proporções volumétricas constantes. Então, nesse caso, tem a ver com volume. Vocês viram na aula anterior que as leis elas estavam ligadas à massa. Nesse caso, não. A lei volumétrica de Gay-Lussac ela está ligada a volume. Então, aqui, os volumes de substâncias gasosas que reagem e são produzidas em uma reação química realizada com temperatura e pressão constante obedecem entre si uma relação de números inteiros. Então, aqui a gente tem um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem o seguinte, a gente tem aqui a formação da molécula de água. Então, aqui eu tenho o coeficiente 2, estão vendo o coeficiente 2, que ele está dizendo aqui que eu tenho 2 mols de hidrogênio. Esse 2 mols de hidrogênio é o quê? Significa que eu tenho também 2 litros de hidrogênio. Por quê? Porque a gente está falando de volume. Se a gente está falando de volume, tem que ser em litros, nesse caso. Nesse caso, bem aqui das proporções constantes. Então, eu tenho 2 litros aqui de hidrogênio. E aqui eu tenho 1 mol, tenho o coeficiente 1 mol de oxigênio. Então, significa que eu tenho 1 litro de oxigênio. Então, eu tenho 2 litros de hidrogênio para 1 litro de oxigênio. Que vai formar o quê? Que vai formar 2 mols de água, ou seja, vai formar 2 litros de água. Perceberam a proporção? Então, a cada 2 litros que eu tenho de hidrogênio, eu tenho que ter 1 de oxigênio para formar 2 litros de água. Então, a proporção é de quê? De 2 para 1 para 2. Então, a cada 2 litros de hidrogênio, eu tenho que ter 1 de oxigênio, que irá formar 2 litros de água. No experimento 1, aqui, a gente tem como eu mencionei acima, tenho 2 litros de hidrogênio para 1 de oxigênio, que formou 2 litros de água. No experimento 2, eu tenho 10 litros de hidrogênio, e eu vou ter o quê? 5 litros de oxigênio, porque o oxigênio ele tem que ser metade da quantidade de litros do hidrogênio. Se a proporção é 2 para 1 para 2, significa que o oxigênio tem que ter metade da quantidade de hidrogênio para poder formar o resultado final. Então, se eu tenho 10 litros de hidrogênio, tem que ser metade da quantidade de litros do hidrogênio. Então, tem que ser 5 litros de oxigênio, que vai formar o quê? Vai formar os 10 litros de água, porque a quantidade de água final vai ser a mesma quantidade de litros do hidrogênio, percebam? No experimento 3, eu tenho 18 litros de hidrogênio. Qual é que tem que ser a quantidade de oxigênio? A quantidade de oxigênio tem que ser metade da quantidade de hidrogênio, então é 9 litros. E a quantidade de água? É a mesma quantidade de litros do hidrogênio, então é 18 litros. O quarto experimento é 40 litros, que aí tem que ser metade de oxigênio, então vai ser 20 litros, que vai formar 40 litros de água. E se eu tivesse 41 litros, no lugar do 40 fosse 41 litros de hidrogênio? Galerinha, se eu tenho a quantidade, a proporção de 2 para 1 para 2, o que vai acontecer? Não é que vai ser 20,5 de oxigênio. Se eu tenho 41 litros de hidrogênio, o que iria ser feito? Eu iria continuar com 20 litros de oxigênio, eu iria continuar com 40 litros de água, mas o que? Iria sobrar 1 litro de hidrogênio. Então, 1 litro de hidrogênio seria meu excesso. Entendido? Se, por exemplo, aqui no lugar de 18 litros de hidrogênio fosse 20 litros de hidrogênio. Então, nesse caso,
você colocaria na proporção ainda de 2 por 1 por 2 e poderia ser que, ou nesse caso, poderia haver a metade do oxigênio, ou poderia também sobrar como excesso. Ou seja, se sobrasse como excesso, seria 2 litros. Se não sobrasse como excesso, então, nesse caso, o oxigênio, né, arredondaria aqui para 10 litros. Então, existe a proporção, você tem que prestar atenção nos coeficientes iniciais da reação. Se ultrapassar a quantidade da proporção, então, nesse caso, você classifica como excesso. É o que vai sobrar, é o que vai restar. Então, essa é a lei das proporções volumétricas constantes. Significa que, para que haja uma reação química, essa reação química ela deve obedecer essa proporção, uma proporção que de números inteiros. Então, não é números quebrados, não vai existir números com vírgula. Então, nesse caso, são números inteiros, que vai obedecer à regra. Sempre é uma mesma temperatura e pressão constante. Vamos agora estudar o conceito de molécula. Então, molécula, ela é o conjunto de átomos iguais ou diferentes, unidos por ligações covalentes. Então, uma molécula, eu posso ter somente átomos iguais de um mesmo elemento químico, né? Como eu posso ter uma molécula de átomos diferentes, juntando um elemento químico com outro. Nesse caso aqui, eu posso ter, se eu tenho somente de um elemento químico, molécula somente de um elemento químico, eu classifico como substância simples. Então, por exemplo, se nesse caso bem aqui fosse 2 átomozinhos de hidrogênio, então aqui é uma substância simples. 2 átomozinhos de oxigênio, uma substância simples. Então, uma substância simples é quando é formado por átomos iguais. Uma molécula é formada por átomos iguais, ou seja, de um mesmo elemento químico. Quando é que eu vou ter uma substância composta? Quando eu tenho 2 elementos químicos diferentes, 2 ou mais elementos químicos diferentes. Então, nesse caso, se eu tiver aqui, se for simulando aqui a molécula de água, se for um átomo de hidrogênio, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma molécula composta porque tem 2 elementos químicos diferentes. Então, cada um com o seu tamanho, né? Como vocês viram aqui, se for aqui o oxigênio, ele vai ter um tamanho e coloração diferente, assim como o hidrogênio vão ter, como são 2 átomos de hidrogênio, vai ter o mesmo tamanho e uma cor diferente da de oxigênio. Então, uma substância simples é formada pelo mesmo elemento químico, ou seja, átomos iguais, enquanto uma substância composta é formada por elementos químicos diferentes, ou seja, átomos diferentes, porque cada elemento químico tem um átomo específico, com sua massa e demais propriedades iguais. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido fixar o conteúdo. Qualquer pergunta, eu estou à disposição para responder, mesmo que não esteja sendo ao vivo no momento. Tchau, tchau e até a próxima aula. Um cheiro no olho.